Amém. Guilherme, por favor. Ótimo. Bom, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre casais. A Érica já falou. E às vezes pode dar a impressão de que eu estou aqui na frente porque eu e a Laura, eu já vou apresentar a Laura, é o casal modelo a ser seguido. Mas, apesar de a gente dar muito exemplo nosso, porque é o casal que eu conheço mais para falar, eu gostaria que vocês soubessem, principalmente os noivos, aí, quantos noivos tem aqui que ainda vão se casar? Dá tempo de desistir ainda, filho. Tá? No dia do meu casamento, um amigo meu, que foi meu padrinho, inclusive, né, me ligou, falei, aí, você tem certeza? Falei, meu amigo, agora que eu já paguei todas as coisas, que está todo mundo na igreja esperando agora, não dá para desistir mais, vamos assim mesmo, né? Mas é brincadeira. Vocês vão entender que casamento é uma bênção, casamento é alicerçado por Deus, e o inimigo sabe que o casamento, se ele conseguir destruir a base da família, que é o casamento, ele consegue destruir a sociedade como um todo. Tá bom? Falando um pouquinho sobre mim, sou casado há 19 anos com essa moça linda. Levanta um pouquinho, Laurinha, para todo mundo ver. Então, essa loira que está sozinha aí, ela tem dono, que sou eu, tá? Somos casados há 19 anos, né? Graças a Deus, como eu falei para vocês, não é um casamento perfeito, porque, e aí fica o conselho para os noivos, se você tem aquela aspiração de ter um casamento perfeito, gente, baixa a tua expectativa, porque nós não somos perfeitos, né? Porque nós, se nós não somos perfeitos, nós não podemos criar uma expectativa que o cônjuge seja perfeito também, né? Uma outra coisa sobre mim, eu sou a terceira geração de cristãos, né, tanto eu quanto a Érica. Também sou líder internacional do Haggai. Para quem não conhece o Haggai é um instituto internacional que tem como objetivo reduzir a pobreza espiritual do mundo. Então, ela tem evangelistas ao redor do mundo, de todos os lugares, no meio dos muçulmanos, em países onde a palavra de Deus não pode ser pregada, e ali, irmãos, dando literalmente o seu próprio sangue para que o evangelho seja proclamado. Se o irmão quiser conhecer um pouco mais do Haggai, depois eu posso contar um pouco mais, e orem por esse ministério. É um ministério que tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Tá? Uma outra coisa, eu sou da Igreja Batista Nova Campinas, como a Érica falou, e lá na nossa igreja, os irmãos sabem que a Igreja Batista ela tem uma estrutura mais autônoma, mas nós temos uma estrutura equivalente a um presbitério, e eu faço parte desse presbitério da nossa igreja. E a gente trabalha ali tanto com os casais, mas também com os nossos adolescentes, dos menorzinhos até os maiores. A Laurinha é líder do Ministério Infantil, né, trabalha com o Ministério Infantil lá na nossa igreja, então a gente cuida das crianças desde quando, né, eles estão ali saindo do berçário, até quando a gente vai dar o aconselhamento para casar, né, daqueles últimos aconselhamentos ali para o casal que está começando a se formar. Uma outra informação, temos 2 rebentos, e a palavra aqui acho que é bem apropriada, porque às vezes arrebenta a gente mesmo, né? A gente vai falar um pouco de filhos. Tá? Também eu faço taekwondo, e isso aqui tem uma curiosidade, porque quando eu falo de taekwondo, não tem nenhuma carga espiritual ou filosofia budista, nada do gênero, é simplesmente um esporte, mas o fato de eu ter colocado aqui é que ele se tornou um evento da família, porque há 2 anos atrás, o meu filho mais novo, já vou mostrar a foto dele aí, começou a fazer, obrigado, irmão, começou a fazer a taekwondo, e como eu tinha que levar, eu falei, bom, vou fazer também, né? Estou sedentário, né? E aí a minha filha também se animou, e uns meses depois a minha esposa também começou a fazer taekwondo com a gente. Então, o taekwondo passou a ser um evento familiar. E eu coloquei ali mais com também um incentivo para que vocês procurem eventos que vocês possam fazer juntos. Não só o casal, o cônjuge, mas também com relação aos filhos. Tá? E uma última informação é que eu sou cientista da computação, né? A minha cara de nerd e o óculos não é só cenográfico, eu realmente sou nerd. Tá? Falando dos filhos, temos a nossa Rebeca, com 13 anos,
né? Temos também o Lucas, com 7, já vai fazer 8 anos, semana que vem. E o Lucas é o nosso tsunami, né? Onde ele vem, destrói tudo, né? Mas graças a Deus, são crianças que têm sido criados na igreja. A gente já tem conversado, principalmente com a Rebeca, que já está adolescente, até com relação a relacionamentos. Quando a gente for falar da parte de filhos, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Não sei se dá para ler, mas está escrito: relacionamento é para ter paz. Se for para passar nervoso, eu prefiro dobrar o lençol com elástico, né? Eu já falei para a Laura, quando tem lençol com elástico para dobrar em casa, eu prefiro não falar. Uma coisa que eu não falei no começo, até voltar aqui um pouquinho, as minhas mulheres, né, a Laura e a Rebeca, elas falam que minhas piadas são muito ruins. E aí eu sempre coloco ali um selo de piada tiozão, está no cantinho ali, né, o selo de qualidade, piada de tiozão. E atrás do tiozão tem uma travessa de pavê, que é para ver ou para comer, tá? Então, se vocês não acharem graça das piadas, não se sinta culpado, a culpa é minha, tá? Que as piadas são de tiozão. Voltando aqui. Bom, no estudo de hoje, nós vamos falar de 3 assuntos. Primeiro, de relacionamento, seu com o teu cônjuge. Como que é esse negócio de ter uma pessoa do teu lado, né? Como ter um relacionamento com a tua esposa ou com o teu esposo. O segundo ponto, vamos falar sobre filhos, né? Como que entra os filhos no meio dessa bagunça, né? Dessa mudança toda, onde está ali você com uma a gente estava aconselhando um casal 2, 3 semanas atrás, né, amor? E eu falei assim, que a minha primeira noite, as primeiras noites de casado, eu acordei no meio da noite e vi uma pessoa deitada do meu lado. Eu tomei um susto, parecia aquele gato grudado na parede, assim. Fiz, tem um cara, pessoa na minha cama. Aí eu falei, é a Laura, estou casado agora. Então, assim, como é que os filhos, né, entram nessa confusão toda? E o terceiro ponto, eu vou falar sobre finanças. Mas eu não vou falar muito de dinheiro especificamente, mas eu coloquei finanças ali no sentido de colocar como que é o planejamento familiar, ou como que deveria ser o planejamento familiar, como que a família deveria construir a vida juntos. Né? Então, entendo finanças, é muito mais do que eu ter dinheiro no banco, mas é muito mais como que você convive junto, como que você planeja, como que você cria os seus próprios sonhos. Tá? Falando um pouquinho de relacionamentos, quem vai casar aí, dica importante, tá? Eu, no meu casamento, vendo o meu noivo, não chorou de felicidade de me ver. Né? A noiva com a cara de brava. Né? Dica para o noivo, dá uma beliscada na perna, você fala, ai, que ela está linda. Né? Dá aquela disfarçada. Tá? Uma frase que eu queria que ficasse no coração de vocês, e como dizia o meu avô, não está escrito na Bíblia, mas bem que podia estar. Né? Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Não existe aquela história, acabou o amor. O nosso casamento acabou porque acabou o amor. Vamos lembrar do casamento lá. Lá no casamento você fez um voto, não foi? Na alegria, na doença, na saúde, na pobreza, não foi isso? É bonito, não é? É poético, né? O casal está ali, todo, né, apaixonado, ai que lindo, ele falou que até que a morte nos separe, que bonito isso. Gente, mas pararam para pensar no tamanho do compromisso que você assumiu ali? E eu não estou falando de um compromisso com o cônjuge só, não estou falando de um compromisso com as pessoas que estavam ali presentes, os padrinhos, os amigos e tudo mais, eu estou falando de um compromisso que você fez diante de Deus. Isso é sério. Você estava ali na frente de Deus dizendo, olha, não importa, pode ser na alegria, pode ser na tristeza, pode ser na riqueza, pode ser na pobreza, não importa se ela ronca, se ela põe o pé gelado nas minhas costas, eu continuo amando ela até que a morte o separe.
Eu ouvi um amém aí? Amém, irmãos. Entenda que é uma decisão que você tomou ali. Entenda, irmãos? Não é um sentimento. Talvez a paixão seja um sentimento. O casal está ali apaixonado, e depois vai acabando essa paixão. Mas o amor é uma decisão que você tomou. Né? E não vale orar para Deus, pedir para levar teu cônjuge na sua, leva ele, vai. Não vale isso. Gente, foi um compromisso feito com Deus. E ali, dando certo, não dando certo, não, enfim, é um compromisso que você fez diante de Deus. É lógico, irmãos, que existem casos extremos, que aí tem que ser analisado caso a caso, tem que ser tomadas as devidas decisões. Agora, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é que o amor é uma coisa que depende de você e não da outra pessoa. Eu não amo a Laura porque ela me ama. Eu amo a Laura porque eu amo o meu Deus, que eu fiz um compromisso com Ele, que eu ia amar ela até a morte. Aliás, eu já avisei para ela, quando chegar na porta do céu, eu vou falar, filha, nossa acordo acaba aqui. Eu vou entrar no céu solteiro. Tá? Falei, acabou, filha. Eu tinha prometido até aqui. Entendem, irmãos? É muito sério. E as pessoas trocam esse compromisso que foi feito diante de Deus por bobeira, por uma raiva, por uma decisão passageira, por um modismo. Toda vez que você chegar na tua cabeça que o inimigo ficar buzinando lá, dizendo, larga dela, larga dele, você merece coisa melhor, repita o voto que você fez lá no dia do casamento. Coloca na parede do teu quarto para você olhar todo dia. Fala, não, eu fiz esse compromisso com Deus. E Deus vai me dar condições para que eu continue nessa caminhada. Bom, uma vez perguntaram para um casal qual era o segredo de estar há mais de 50 anos casados. Né? O nosso avô paterno, meu avô faleceu, acho que eles tinham 57 anos de casados. Qual o segredo de mais de 50 anos de casado? Aí a missionária disse o seguinte, falou, sabe qual é o segredo? Porque eu sou da época em que quando quebrava alguma coisa, a gente consertava. Quando quebrava a nossa TV, a gente levava para consertar. Quando quebrava o liquidificador, a gente levava para consertar. A gente não trocava. Ele está concordando comigo. Ele concordava. Tá bom, já entendi que você passou. Já entendi. Então, a gente não trocava por outra coisa. E o que a gente acostumou a fazer hoje? Quando quebra o celular, a gente troca. Quando estraga a TV, a gente troca. Né? Por quê? Porque muitas vezes é muito mais barato você comprar novo do que consertar o eletrônico que foi comprado. Agora, a questão não é que eu discutir com vocês se vocês devem consertar ou não o eletrônico. A questão é vocês consertarem os seus próprios casamentos. Porque este comportamento as pessoas têm reproduzido para os casamentos. Quebra. A pessoa acha que o melhor é você trocar por outro. É uma atitude covarde muitas vezes. Porque para consertar, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Para consertar, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que abrir mão, às vezes, do meu orgulho, do meu ego. Eu tenho que abrir mão se eu estou certo, se eu estou errado. Para consertar. Poxa, Eri, mas é difícil. Claro que é. Mas vale a pena. Porque aí as pessoas vão nessa de trocar, e troca por outro, troca por outro, e troca por outro, e troca por outro, e vão trocando. Conheci um cara que estava no 6º casamento. Entendeu? Porque sempre acha que o outro casamento
o modelo mais novo ele é melhor do que o modelo antigo, e depois percebe que é a mesma coisa. E aí, quando quebra, troca de novo. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Por isso que a gente vê casais que estão há mais de 20 anos casados se divorciando. Porque agora os filhos já estão crescidos, agora não tem que aguentar vocês. Os filhos já estão casados, tudo criado, então agora eu vou cuidar da minha vida. Não, e o compromisso lá atrás? E o compromisso que você fez diante de Deus? Como é que ficou? Outra coisa, o casal precisa ter o tempo do sofá. O que é o tempo do sofá? E antes que os maridos se animem com isso, não é o que você está pensando, tá? O tempo do sofá é que o casal precisa ter um tempo para conversar junto, para passar tempo junto, diariamente. Tá? É lógico que isso envolve intimidade física também, lógico, mas não é só isso. Por que acontece? Principalmente quando você tem filhos pequenos, você acaba... É muito comum você ser engolido pela correria do dia a dia. E aí vai passando os dias, o casal nem se conversa. Às vezes conversa pelo WhatsApp, né? Troca só mensagem pelo WhatsApp durante o dia. Então, qual é a melhor forma de fazer? Por que eu chamo de tempo do sofá? Porque no final do dia, quando chega todo mundo em casa, as crianças em casa já até sabem disso. A gente vai para o quarto, ou um lugar isolado, eu e a Laura, e nós vamos conversar. Como é que foi o teu dia? Como é que estão as coisas? O que nós precisamos decidir? Qual o problema? Que seja meia hora. Precisa ter esse tempo. E as crianças precisam entender que os papais precisam deste tempo. Colocar também na tua agenda que o casal precisa ter um tempo junto. E aí, eu estou falando sim de intimidade física, mas também de sair para comer um hot dog, sabe? De ter um tempo junto. Gente, precisa estar na agenda. Porque se for para deixar quando tiver um tempinho, nunca vai acontecer. Nunca vai dar tempo, porque a gente está sempre envolvido com as coisas. E sabe o que acontece? Tem aquele casal que passa anos ali se dedicando para os filhos, porque os filhos acabam tomando muito do nosso tempo mesmo. Eu tenho um filho com TDAH, vocês imaginam a atenção que ele cobra da gente todo momento. E aí os filhos vão crescendo, se casam, vão embora, e o casal fica ali. Um casal que não se conhece mais. Um casal que não é amigo mais. Um casal que estava ali porque tinha os filhos para criar. Sabe aquela amizade que você tinha lá no namoro, no início de casamento? Não existe mais. Você passa nem a conhecer mais o teu cônjuge direito. Por isso, voltando ao que eu falei, acontece de casamentos que depois de 20, 25, 30 anos, acabam se separando, porque não se conhecem mais, não são mais amigos. Aí a mãe entra em crise, que chama da síndrome do ninho vazio, o pai também entra em crise, e aí não se aguentam mais. Nós aconselhamos um tempo atrás um casal já quase de idosos, né, que passaram por isso, já de mais de 25 anos de casado, e quase se divorciando, porque não estavam aguentando mais um ou outro. Entende? Agora, não é algo que você vai começar a se preocupar quando os filhos já estiverem indo embora. É algo que você precisa viver hoje. E isso é o gostoso do casamento. Gente, nós casamos para dividir a vida com alguém. Nós não podemos comportar como algumas pessoas pensam, que eu caso e continuo vivendo como se eu fosse solteiro. Eu já escutei maridos falar assim, quando eu casei, ela sabia que eu era assim. Então, ela vai ter que aguentar. Hoje eu estava vendo um vídeo do pastor Nicodemos, e ele falou uma coisa interessante, desde
tantas coisas boas que ele fala, mas ele falou uma coisa interessante sobre isso. Ele falou que casamento não é para qualquer um. Casamento é um dom. Porque o casamento, para você casar, você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Para casar, você tem que estar disposto a dedicar a tua vida para outra pessoa. Para um casamento, você tem que abrir mão dos seus próprios sonhos egoístas e pensar num sonho coletivo. Então, gente, casamento não é para satisfazer os seus desejos egoístas, para fazer você ser feliz. Porque quem faz você ser feliz é o sangue do Cordeiro, é Cristo. Uma outra coisa interessante. Vamos falar do homem banana. Hoje se fala muito que o homem tem que ser sentimental, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, um pouquinho mais sobre ele, mas a gente tem encontrado homens que não têm assumido o seu papel de maridos. Homens que às vezes substituem o cuidado e toda a paparicação da mãe pela esposa, e acham que a esposa tem que fazer a mesma coisa para ele. Esquece que o homem, ele tem que ser o sacerdote do seu lar. Ele tem que assumir que agora ele tem uma família, que agora ele tem que se dedicar para outra pessoa. Por outro lado, a esposa também, ela precisa ser ajudadora. Ela precisa fechar com ele. Ela não pode ser a competidora dele. Ela não pode ser aquela que trata ele como se fosse um empregado da casa. O casamento, ele foi feito para que você pudesse ter uma vida juntos. Esse texto é bem conhecido dos irmãos, mas eu queria destacar alguns pontos dele que chamam a nossa atenção, e talvez você não tenha parado para pensar a profundidade com que Paulo escreve aqui na carta aos Efésios. Ele começa lá: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, que é a versão NVI, ou sejam submissas aos seus maridos. Como o Senhor, que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Assim a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus próprios maridos. Uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente analisa a palavra de Deus, é o contexto cultural em que ela foi escrita. Naquele contexto cultural, as mulheres, elas não tinham o valor, talvez, que têm hoje. As mulheres não eram nem contadas, né, com relação à Bíblia. E, por ignorância de entender que a cultura em que a Bíblia foi escrita é diferente da nossa, muitas pessoas acham que a Bíblia acaba sendo machista. Mas muito pelo contrário, mesmo considerando toda essa cultura, por exemplo, o nosso Senhor Jesus deu muito protagonismo para as mulheres, né? Nós temos também a história de Esther, a minha filha adora a história de Esther, o Lucas estava falando de Esther hoje de manhã, né? Entre outras mulheres que foram usadas por Deus para que o evangelho crescesse, para que o reino de Deus crescesse. Agora, apesar de algumas mulheres às vezes se incomodarem com esse versículo, o que deveria incomodar muito mais os homens é a segunda parte desse versículo, onde fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, não é fácil não. O nosso Senhor Jesus nos amou, mesmo nós sendo seus inimigos. Já parou para pensar? Quando o nosso Senhor Jesus morreu lá na cruz, não foi só por aqueles que amavam Ele, foi por todos, até pelos soldados ali que estavam machucando Ele. Este é o parâmetro, maridos, que nós temos que amar as nossas próprias esposas. Eu estava conversando com a Rebeca essa semana, e a gente vem conversando bastante com ela. Depois de entrar na parte de filhos, eu até posso falar mais sobre isso.
Mas eu falei para ela assim, ó, não me vai casar com o marido banana, hein? Falei, você não me aparece com o marido banana aqui. Um marido que não sabe lutar para conseguir o melhor para a família, que não sabe enfrentar os seus problemas. Um marido que não te ama a ponto de dar a sua própria vida por você. E eu não sei se ela te contou isso, mas eu falei para ela, eu daria minha vida pela tua mãe. Ela te contou isso ou não? Não contou, né? Pois ela vai te contar que eu estava chorando quando eu falei essa parte. Entende, meus irmãos, que o nosso papel como marido é muito maior do que da esposa. Nós temos que amar, e aí, os negritos aí eu coloquei, assim como Deus entregou a sua vida por ela, nós temos que entregar a sua vida para santificar a nossa esposa, para purificar a nossa esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E se você continuar esse texto, você vai encontrar o texto que o irmão evangelista leu agora há pouco. De que deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Se você ir no original do grego, serão uma só carne, é o mesmo significado de irmãos siameses. Sabe? Que compartilham os mesmos órgãos vitais. Entende a profundidade que a palavra de Deus fala quando o marido e a mulher são uma só carne? É uma coisa só. Você e a sua esposa é uma coisa só. O que acontece com a sua esposa acontece com você, o que acontece com o seu esposo também acontece com você. Tá? E aí eu queria falar um pouquinho com os maridos. Não seja um homem banana. Sua esposa, defenda ela. Cara, quer arrumar briga comigo, é mexer com a minha esposa. E está gravando, eu não posso falar muito, mas uma vez até meu sogro eu enfrentei. Que ele falou um negócio para ela, eu falei assim, eu não admito você falar assim com a minha esposa. Daí falei para ele, e você me deu ela de papel passado, então é minha. Talvez seja engraçado você ridicularizar a tua esposa em público. É engraçado, todo mundo ri, mas quem você está ridicularizando? Você está ridicularizando você mesmo. Porque você e sua esposa, vocês são uma só carne. Lembra o parâmetro que a gente viu ali em Efésios? Defendo a minha esposa, nem que eu tenha que dar a minha própria vida. O problema de hoje é que os meninos estão sendo criados para não ter, não enfrentar os seus próprios problemas. Se criticam tanto que você não pode falar para o menino assim, não pode chorar que você é homem. Homem não chora. Não quer dizer que você está dizendo para ele que ele não pode ter sentimentos. E a Laura, a Érica, o Rodrigo sabe como eu sou chorão. Mas você está ensinando ele que mesmo diante dos problemas, você precisa enfrentar. Que nem que você engula teu choro agora, e depois que o problema estiver resolvido, você se desmanche a chorar. Que em casa a gente chama de ressaca, né? Você sabe enfrentar os seus problemas de frente. Falei isso para a Rebeca, minha filha. Você arrumar um noivo, um marido, que vê um assaltante, o cara sai correndo e joga você em cima dele para sair correndo. O marido, que quando há um problema na familiar, um problema financeiro, um problema com os filhos, ele larga a esposa. Esteja disposto a dar a sua vida por ela. Cuide dos seus filhos. Mas, Eri, eu já pago as contas. Eu vou contar um negócio para você. Quando chegar lá no céu, e você vai estar aqui, prestar suas contas ali para Jesus,
Ele vai falar, e aí, como é que você viveu lá, Eri? Fala, senhor, não atrasei uma conta. Tudo, paguei tudo direitinho. Não vai fazer diferença nenhuma. Não estou falando que você tem que atrasar a conta, por favor. O que eu estou falando, meus irmãos, é que o marido, o papel do pai é muito mais do que dar a comida na mesa. Não que a esposa não tenha que fazer isso, não me entendam mal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a esposa espera um marido que esteja ali na frente. Eu vou dar um exemplo prático para você. A esposa vai e bate o carro no trânsito. O marido vai lá. Você se machucou, amor? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Então, meu amor, pode ficar tranquilo ali que eu vou resolver esse problema para você. Quem foi o cara que se bateu? Bati naquele cara ali. Escuta, vamos resolver a gente, nós dois aqui. Entendeu? Não. Ela estava errada? Não tem problema. A gente vai pagar o conserto. Meu amor, já chamei o guincho para buscar o carro para você. Entende o que eu quero dizer, meus irmãos? Foi esse compromisso que você assumiu lá no altar. Você não falou que era na alegria, na doença, na saúde. Meu irmão, não esqueça disso. Seja homem para honrar o teu compromisso. Por isso que algumas igrejas têm o costume, a Batista tem muito esse costume de renovação de votos. De tempos em tempos, reúne todos os casais da igreja e entra aquele bando de casal, né? E faz a renovação dos votos, para você lembrar disso. E quando os irmãos vão ficando bem mais velhinhos, precisa lembrar com mais frequência, né, que vai esquecendo. Então, assim, irmãos, lembram disso. Quem não quer ser submissa de um homem desse? Ouviu um amém das irmãs aí? Lógico, irmãos. Agora, não pode ser apático. Não pode fazer cara de paisagem. A esposa está lá fazendo almoço, a esposa está lá, chegou do trabalho, correndo para fazer janta, brigando com as crianças para ir tomar banho, e você, não, trabalhei muito, estou muito cansado, eu vou deitar um pouco. Entende o que eu quero dizer? Ele concorda comigo. Assuma a sua posição de sacerdote do lar. Se a sua família está passando por um problema espiritual, a responsabilidade é tua, meu irmão. Você é o sacerdote do lar. Ah, Erivelto, quer dizer então que eu sou o único que tem que ensinar a Bíblia para os meus filhos? Não é isso que eu digo. Mas você precisa se preocupar com a vida espiritual da sua família. Você precisa proporcionar momentos, recursos, situações para que a sua família possa ter um relacionamento com Deus. E como que eu faço isso? Outro dia eu perguntei para a Laurinha, como é que está a tua vida devocional? Você tem feito seu devocional? Não foi? Outro dia? Eu preciso ensinar para ela como fazer devocional? É claro que não. Mas é minha responsabilidade cuidar dela na parte espiritual, cuidar dos filhos na parte espiritual, ensinar os nossos filhos como que é viver a vida debaixo da graça de Deus, uma vida cristã debaixo da graça de Deus. Os meninos, principalmente os meninos, têm perdido a referência masculina, porque os pais são ausentes. Pais que se ajoelharam lá no dia do casamento e falaram na alegria, na doença, na morte e tal, e pais que são comprometidos com Deus, mas não enxergaram o papel importante, crucial que ele tem na vida dos filhos. Não seja um covarde, já falei isso também. Seja homem. Seja homem. Com todo esse discurso de que homem é muito bruto, homem não pode fazer isso, ou vamos aquilo. Essa semana eu contei um negócio para a Rebeca, que o Lucas, quando tinha 1 ano e meio, começou a aprender a andar, tudo, quando ele caía, a gente virava para ele assim, levanta, filho, vai de novo. Levanta, vai de novo. Aí corria um pouco, caía. Aí um dia ele estava no playground lá do condomínio, aí estava correndo, de repente ele caiu. Aí ele levantou, bateu as mãos e falou, opa! A vizinha falou, nossa, esse é corajoso, hein?
Por que eu estou contando isso? Porque anos mais tarde, quando ele tinha 5 anos, a gente estava na porta da escola dele, e um menino da mesma idade veio correndo, 5 anos, veio correndo, e tropeçou e caiu. Esse menino abriu o choro. E veio a mãe desesperada, ai meu filho. E aí já veio os funcionários da escola, tudo carregar o menino, como se o menino tivesse sido atropelado. Erivelto, você está viajando, isso é bobeira. Mas você não está ensinando o teu filho resiliência. Você não está ensinando o seu filho a superar as suas próprias dificuldades. Se você não educar o teu filho desde pequeno a enfrentar as suas limitações, enfrentar as suas dificuldades desde pequeno, não é grande que ele vai aprender. Ninguém se torna adulto do dia para a noite, quando faz aniversário de 18 anos. Agora você é adulto, filho. Mudou de criança para adulto. É um processo de maturidade. E os pais precisam ter essa missão de educar os filhos, não deixar isso simplesmente na mão das esposas. E eu vou falar para vocês, eu só não amamentei por questões físicas, mas eu trocava fralda, dava banho, e era uma delícia disso. Né? Eu brincava, quando ia trocar fralda, beijava os pés, falava que estava cheio de chulé, eles davam risada. É gostoso você fazer isso, você fazer parte disso. Eu vi uma vez um poeta falar que ser pai é você ser testemunha de uma vida. Você presenciar o nascimento de uma vida e acompanhar toda a evolução dele. Precisa ter visão, e visão da parte de Deus. O homem precisa saber aonde ele quer levar a sua família. Como que ele vai servir a Deus, como que a família vai crescer diante de Deus. Precisa ter visão. Para ter visão, meu irmão, precisa joelho no chão e orar, buscar a face de Deus e estudar a palavra de Deus. Um pouquinho das mulheres. Ser submissa não é ser escrava, minhas irmãs. Tem o texto lá de Provérbios 31, que eu tenho certeza que as irmãs sabem de cor. Mas talvez uma coisa que as irmãs não tenham percebido é que esse texto é um conselho de uma mãe para um rei. Ela aconselha o seu filho como escolher uma própria esposa. Filho, não vai em qualquer rabo de saia, não vai casar com qualquer uma. Leia o texto novamente, lá no comecinho do capítulo você vai ver isso aí. A mãe do rei Lemuel. O marido tem plena confiança nela. Versículo 11. Ela confia, o marido confia na esposa. E quando eu falo de confiança, não é só daquilo que ela diz, mas o que ela faz. O marido também, ela também torna o marido respeitável. E o texto fala respeitável nos portões da cidade. Por que o texto fala isso? Porque os negócios eram feitos no portão da cidade. Então, ser respeitado ali significava você ser bem-sucedido nos seus negócios. Então, minhas irmãs, tornem os seus maridos respeitáveis. Pode ser divertido você ridicularizar o trabalho dele, ridicularizar o que ele faz. Pode ser engraçado você ridicularizar ele na frente das outras pessoas. Mas, em fazendo isso, nós não estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos diz. Tenha orgulho do teu marido. Tenha orgulho do que ele faz. Faça com que ele se sinta orgulhoso. Olha, falar, olha a esposa que eu tenho. Nossa, eu sou muito bom. Olha a gata que eu conquistei. Entende? Esse orgulho do marido ter vontade de voltar para casa. Por incrível que pareça, tem marido que às vezes faz hora extra para adiar o tempo que ele fica em casa, para não passar menos tempo com a esposa, porque não aguenta a esposa. A esposa também fala com sabedoria e ensina com amor. Versículo 26. Ela é a referência para a sua família. Então fala de referência. Como que você se torna referência? Você não pode contar uma mentirinha. Você não pode... os filhos têm que olhar para você e falar, nossa, seu filho, menino, tem que olhar e falar, eu quero uma esposa igual a minha mãe. Não é falar, mas falar com sabedoria. A beleza é passageira.
E eu vi uma frase essa semana assim: eu não sou bonita, mas eu cozinho bem. A beleza acaba, mas a fome não. Né? Então a beleza é passageira. E eu sei, irmãs, e eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão que as irmãs não devem se cuidar. Não é isso. Pelo contrário, eu acho que você tem que ficar linda para o teu esposo. Mas entenda que nós temos um compromisso que vocês também falaram aceito lá no altar com relação ao compromisso com Deus. Tem que ser ajudadora do marido, tem que ajudar o marido, não atrapalhar o marido. Tem casais que às vezes a esposa não ajuda o marido. O marido faz uma coisa e ela faz algo totalmente contra, porque talvez ela não concorde com aquilo que está fazendo. E esquece que ela está agindo contra o seu próprio corpo, fazendo isso. Você não está prejudicando o teu marido, você está prejudicando você mesmo. E para mim, como eu falo para o meu filho, se você está prejudicando você mesmo, você está sendo um tonto. Porque eu sou um tonto que faz uma coisa para se prejudicar. Né? Eu aposto que ele está pensando em outras mulheres. Aí o marido pensando: meu cachorro entende várias palavras que eu falo, mas eu não entendo nenhum dos latidos dele. Acho que ele é mais esperto do que eu. Minha irmã, último conselho. Se o teu marido falou que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Você não precisa lembrar dele a cada 6 meses. Tá? Uma hora ele vai fazer. Queria falar um pouquinho do arroz. E aqui eu não estou falando de comida, tá? Quem que é o arroz? O arroz é o melhor amigo da tua esposa. O arroz é a melhor amiga do teu esposo. O arroz é aquele que trabalha com a tua esposa, é aquele que está ali, cuidando da sua esposa. Quando ela briga com você, ela chega no trabalho chorando, é ele que dá conforto para ela. É ele que lembra de todas as datas importantes para ela. Olha, faz 2 meses que você pintou o cabelo, ele lembra. É ele que abre, né, elogia ela. Nossa, você está linda hoje. É um arroz. Ele não canta, desculpa a expressão, a tua esposa, mas ele fica ali, cozinhando, igual arroz. E sabe o que acontece, meus irmãos? A maioria dos adultérios acontecem não porque de uma vez, sabe? Eu sei que os irmãos e irmãs são comprometidas com Deus. E as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Mas talvez o que a gente peque é não ter astúcia das armadilhas que o inimigo faz. E sabe quais são essas armadilhas? Eu coloquei aqui o príncipe e a princesa, porque às vezes a gente fica olhando para a grama do lado e fala: puxa, bem que a Laurinha podia ser daquele jeito, né? Bem que o Erivelto podia ser desse jeito, né? E aí o inimigo vai minando a tua confiança. Ele pega momentos que você está mais carente, momentos que você está mais fraco, entendeu? Momentos que você está precisando de um abraço. E aí, está lá no casamento, no trabalho, né? A moça vem, põe a mão no teu ombro. De repente, um dia que você está tão chateado, você chega cabisbaixo, fala: não, você está tão triste. Ah, nada não. Deixa eu te dar um abraço. Dá um abraço. E aí, inconscientemente, você gosta daquele abraço porque você está vulnerável. E você vai dando liberdade. E você vai dando espaço. Vai dando lugar para o inimigo. E aí, a intimidade vai crescendo até o ponto em que cria uma situação que você não resiste. E você cai em pecado. Não é porque você não era comprometido com Deus. Não era porque você não amava a tua esposa. Mas é porque você não teve a astúcia de enxergar a armadilha que o inimigo veio colocando na tua vida. Então nós temos que ficar espertos, irmãos.
tá? De ter intimidade com as outras pessoas. E quando eu falo de intimidade, eu sei que brasileiro gosta muito de abraçar, sabe? Mas tenha bom senso. Não compartilhe coisas do seu casamento com outras pessoas, principalmente de outro gênero. O que acontece entre você e seu cônjuge é de vocês. É íntimo do casal. A gente tem um compromisso, eu e a Laurinha, de que a gente não conta nada do nosso casamento sem a aprovação do outro. Então, assim, eu posso até falar com o meu pastor de um problema no meu casamento, mas primeiro eu tenho que pedir permissão para ela. É justo. É a vida de vocês. De você poder entender que o inimigo aproveita essas coisas. Temos que ser astutos, identificar situações que proporcionam adultério. Às vezes o rapaz vai almoçar com uma colega de trabalho, vai sozinho, anda no carro sozinho, e vai criando essa intimidade, essa amizade, que você pode até inocentemente tratar como amizade, mas o inimigo vai explorar essa situação e, eventualmente, você pode pecar. Tudo bem? A mulher falando para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, eu nem teria me casado com você. Aí o marido: mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. Vamos falar um pouquinho dos filhos? Os pais são os primeiros contatos dos filhos. Eu acho que parece óbvio isso que eu estou falando, mas eu queria que você entendesse a gravidade disso. Pais, homens, você é a primeira referência masculina da tua filha. Quando ela for procurar um marido, ela vai ter como referência mais forte para ela você. Se você é um pai que trata ela muito mal, que é grosso com ela, é essa referência de homem que ela vai ter, que ela vai usar para escolher o marido dela. Eu não estou falando disso que eu estou falando, não, mas uma irmã muito mais experiente que eu me disse uma vez, quando a Rebeca tinha acho que 5 anos, a gente passou na floricultura e a Rebeca pediu para eu comprar um botão de rosa. Ai, pai, compra uma rosa para mim. E eu entrei e comprei. E uma amiga minha viu e falou assim: faça isso mesmo. Porque quando ela crescer e for procurar um marido, ela vai falar: eu não quero menos que isso. A hora que o namorado tratar ela mal e bater nela, ela fala: não, você não é homem para mim. Não, eu sei o que é homem de verdade. Eu sei o que é um marido de verdade. Eu sei o que é ser bem cuidada. Muitos adolescentes começam a namorar antes, assim, novos, porque não recebem o carinho dentro de casa, a atenção dentro de casa, e caem de braços abertos nas armadilhas que o inimigo tem aí no mundo. Isso vale para as irmãs também. A referência que o seu filho, menino, vai ter de esposa. Você nunca viu ele falar assim: eu vou casar com a mamãe? Entendeu? Entenda a referência. Você entende a gravidade da tua responsabilidade com relação a isso, irmãos? E vice-versa. O nosso filho, Lucas, ele vai querer: não, eu não quero uma moça, né, menos do que minha mãe é. E eu não estou falando de que lava minha roupa, que faz meus... Não é isso. Eu estou falando da mulher virtuosa lá de Provérbios 31, que a gente viu agora há pouco. Não, minha mãe era uma pessoa sábia. Não, minha mãe, ela era ajudadora do meu pai. Não, minha mãe, ela cuidava do meu pai. Eu quero uma esposa que cuide de mim desse jeito. Ixi, Guilherme, acho que eu fiz uma coisa errada aqui, não fiz não? Você é uma figura masculina para sua filha, uma figura feminina para o filho. Pais perfeccionistas, filhos inseguros. Eu já falei que eu sou cientista da computação e eu trabalho com times de TI, já executivo de empresas, e a gente vê, às vezes, muitos
pessoas do nosso time, que eu vou falar um pouco num jargão mais corporativo, mas que não recebe bem um feedback, mesmo que você esteja dando um feedback positivo para ele melhorar, mas ele sofreu tanto na infância com um pai tão repressor, com um pai que criticava tudo o que ele fazia, que quando você começa a falar, ele já começa na defensiva e começa a rebater tudo aquilo que você está passando para ele. Pensa que a vida adulta do seu filho, ela está sendo construída desde o nascimento dele. Aquilo que eu falei, ninguém se torna adulto do dia para a noite. Você vai amadurecendo. E qual é a referência de relacionamento de pessoas que seus filhos têm? São vocês, são os pais, são os irmãos. Por isso que a Érica é essa pessoa maravilhosa, porque ela teve um irmão que nem eu. Entendem? Entendem a importância de um irmão maravilhoso que nem eu para a vida dela? Entendeu? Mas entendem, irmãos, eu estou brincando, mas eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho na responsabilidade que a gente tem com relação a tudo isso, tá? Demonstrar suas fraquezas, falar para o teu filho que nem tudo é perfeito. Às vezes a gente fica preocupado de não contar para os filhos os nossos problemas. Eu não estou falando para você usar seu filho como um psicólogo, não é isso. Mas de contar para ele que as coisas, às vezes, que é normal. Vou dar um exemplo prático para vocês. Outro dia eu fui acordar o Lucas na cama de manhã, nesses dias que está frio, né? Eu não quero ir para a escola hoje. Eu não quero. Não, pai, hoje não. Hoje eu não quero. Aí eu falei, eu sei, filho. Tem dia que a gente não está afim mesmo de ir. Eu falei, o papai também não quer ir trabalhar. Mas é importante. Então, o que o papai faz? Mesmo o papai não querendo ir, o papai vai. Porque o papai sabe que se o papai não for, vai ser ruim. Então, mesmo você não querendo ir para a escola, também é importante que você vá. A questão não é você vender que você é perfeito para o seu filho, mas você mostrar para o teu filho que, como humano, você também tem fraquezas, e o mais importante disso, como você, como servo de Deus, enfrenta os seus problemas. Isso é o mais importante. Os nossos filhos não são um robozinho que você vai programando, faz isso, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. Não é assim. Nós temos que mostrar para os nossos filhos como enfrentar as situações até que a gente não passou. Né? Minha filha de 13 anos tem internet, no celular com internet. Eu não tinha. Para mim, celular com 13 anos era coisa de ficção científica, de Star Trek. Entende? Como que a gente prepara os nossos filhos para o futuro? Mostrando para eles como é uma vida cristã. E uma vida cristã, ela é alicerçada também pelos problemas. E como que a gente enfrenta esses problemas. Lembre-se, você é a primeira referência dos seus filhos. É em vocês que eles se baseiam para poder crescer adultos saudáveis. Filhos que começam a namorar cedo, eu já falei. Ensinar eles a enfrentarem situações difíceis. Deixá-los crescer sem superproteção. Vocês não acreditam, mas tem mãe que ainda amarra o tênis do filho. O filho já tem quase 10 anos e ainda amarra o tênis do filho. Outro dia ela não estava em casa, eu precisava ir no shopping com ele. Falei, amarra o tênis. Aí ele enrolou para ver se eu amarrava, eu não amarrei. Sabe o que aconteceu? Ele andou o shopping inteiro com os 2 tênis desamarrados. E às vezes o tênis saía do pé. Peraí, pai, meu tênis saiu. Aí eu lembrava ele. Você não amarrou. Se você tivesse amarrado seu tênis, você não passaria por isso. Vocês acham que alguma vez mais ele pediu para amarrar o tênis? Claro que não. Entende quando eu falo? Deixá-los crescer? Deixar ele superar. Eu não estou falando para você dar uma faca para ele, aprende a usar a faca. E não é isso, irmãos. É com responsabilidade. Mas deixar eles também errarem. Porque o errar faz parte do processo de aprendizagem. A gente superprotege demais os nossos filhos e priva eles de poder crescer. Por isso que a palavra de Deus não esconde os erros dos grandes homens da história, homens que nós admiramos. Como é que Abraão, que foi considerado o pai da fé, fez aquilo com Agar?
Não é um pai da fé. Como é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, também aprontou com Betseba? E a palavra de Deus coloca aquilo para mostrar para a gente que nós somos falhos, que as pessoas crescem através dos seus próprios erros, e nós devemos proporcionar, não criar problemas para os nossos filhos, mas deixar eles também crescer através dos seus próprios erros. Tá bom? Delegar responsabilidades aos poucos, como eu disse, ninguém se torna adulto do dia para a noite. Tá? A criança precisa começar a aprender a cuidar das suas coisas, a lavar louça, né? Não você está sendo masoquista, você está judiando dos seus filhos. Não, eu, a Érica, a gente sabe. A nossa mãe fazia a gente lavar louça desde pequeno. Entendeu? Então, assim, desde que não se machuque, dê tarefas para ele fazer. O nosso filho de 7 anos passa aspirador de pó na casa. E ele adora. Eu odeio, porque ele demora para caramba, faz aquele barulhão, tudo, né? Mas ele adora fazer. Entende o que eu quero dizer? E fé. E quanto mais eles vão crescendo, mais fé você precisa ter. Porque eles vão se tornando independentes, vão criando as suas próprias... A minha filha mesmo está na programação de jovens lá na nossa igreja. Está lá, né? Lá sozinha. Né? Você precisa ter fé, você precisa acreditar que Deus está cuidando. Né? E daqui a pouco se casam, daqui a pouco vão embora. Falei para ela outro dia, falei, filha, daqui a pouco você cresceu, eu não tenho mais responsabilidade em você. O papai vai poder, no máximo, te aconselhar se você me pedir conselho, mas a vida é tua. Mas enquanto comer do meu feijão, é do jeito que eu estou te falando. Entendem? E temos que ser um exemplo de vida cristã. E como eu falei para vocês, exemplo de vida cristã é muito mais do que ser o santo dos santos, sabe? O crente perfeito. Não é isso. Vida cristã, a gente sabe, meus irmãos, que também tem as suas dificuldades. E os seus filhos precisam enxergar essas dificuldades. Quem tem filho pequeno já passou por isso, né? Você colocando o filho para dormir, parece que está colocando uma bomba prestes a explodir. Essa é boa também. Mamãe, eu estava esperando você, estou com muita fome. Ah, mãe, por acaso eu levei a cozinha comigo? Né? Vamos falar de finanças rapidinho? Por incrível que pareça, eu conheço casais que eles competem entre si. E isso é muito comum em casais que têm a mesma profissão. Eu conheci um casal, que aliás nem está casado mais, que eles competiam entre si profissionalmente. A minha conta é a sua conta. Sabe? Não se pode viver mais como solteiro, como eu já falei. As decisões precisam ser tomadas em conjunto. A finança precisa ser transparente. Precisa sentar o pai e a mãe ali e falar assim, o que nós vamos fazer? E muitas vezes envolver os filhos. Eu perdi o meu emprego há 3 semanas. A empresa estava muito mal financeiramente, demitiu uma boa parte dos funcionários e eu fui junto. O que nós fizemos com os nossos filhos? Nós sentamos com eles e dizemos, filho, aconteceu isso, mas Deus sempre sustentou a nossa casa. Nunca faltou pão na nossa mesa. Então, se Deus permitiu isso, Deus vai dar outra coisa para o papai. E enquanto Ele não der outro emprego, Ele vai dar o sustento. Só que agora eu preciso de vocês maneirar nas coisas, né? Fitar no cinema, gastar com Burger King, sei lá. Entende o que eu quero dizer, irmãos? É lógico que você não precisa abrir todos os seus problemas para os seus filhos e dar para eles preocupações que eles não precisam ter. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que nós somos uma família e nós precisamos tomar as decisões juntas. Principalmente o cônjuge. Não tem aquela, a minha mulher não sabe quanto eu ganho. Não existem os seus sonhos, os meus sonhos. Existem os nossos sonhos. Quando você casou e falou aquela poesia bonita lá no altar, você se comprometeu com isso, de viver uma vida junto. São os nossos sonhos, são os nossos filhos, são as nossas contas. É tudo nosso.
Uma coisa importante de pedir permissão para o outro, uma dica que eu queria dar para vocês. A gente tem um compromisso, eu e a Laurinha, que é o seguinte, eu já estou acabando, irmãos. Ninguém compra nada sem pedir para o outro. Por que isso é importante? Porque às vezes você está tão empolgado. Por exemplo, eu gosto muito de livro. Gosto muito de livro. A Amazon é minha melhor amiga, né? Eu gosto muito de livro. Toda vez que eu vou comprar um livro, eu peço para ela. Por quê? Porque às vezes você está tão empolgado para aquilo que você às vezes não enxerga que não é o momento de comprar aquele livro. E ela, que não está na mesma empolgação, fala assim, amor, você comprou 5 livros mês passado, você não leu nenhum deles. Não tem nem lugar para guardar livro. Você não quer acabar esses livros primeiro, depois você comprar esse livro? Você precisa comprar esse livro hoje. Entendem? E às vezes você fala, poxa, é isso mesmo. E ela é tão boazinha que às vezes ela fala, compra. E eu tenho um livro lá que eu já comprei há mais de 6 meses e não li. Entende? Eu tenho um exemplo de livros, mas aplica para qualquer coisa, irmãos. O contrário também da esposa pedir filho. Não é que sapato não entra na conta? Claro que entra. Entendem? Às vezes, irmãos, sapato não está na cota, né? Mas, irmãos, cabe também uma reflexão dos maridos de entender que a esposa, ela precisa de muito mais acessório do que a gente, né? Primeiro porque homem só enxerga 16 cores, né? A gente enxerga no máximo verde claro e verde escuro, né? As irmãs enxergam verde piscina, verde exército, verde bandeira, verde não sei o quê, né? Então, assim, já tem isso. Então, a gente, para combinar, é uma beleza. Outro dia eu cheguei com o Lucas na casa do amigo meu amigo olhou para ele e falou, filho, foi seu pai que te trocou, né? Aí ele falou, foi, tio. Eu falei, percebi. Então, assim, a gente não tem muita noção. Mas entendeu o que eu quero dizer com relação às finanças, irmãos? Precisa um ajudar com o outro, que às vezes está tão empolgado para aquela determinada coisa, e aí o cônjuge dá uma luz, sabe? E aí você chega à conclusão que, de fato, você nem precisava daquilo, você só está empolgado, você está envolvido com aquela situação. Tá bom? São nossas contas, são os nossos problemas. E aí a conclusão. Vale a pena consertar relacionamentos quebrados. Meus irmãos, eu já vi relacionamentos totalmente destruídos serem restabelecidos pela graça de Deus, porque o cônjuge, os dois tiveram a humildade de se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, salva o nosso casamento. Às vezes podem parecer a gente brincando aqui, a Laurinha, e falar, esse casal é perfeito, mas não é não, irmãos. E o inimigo aproveita situações de conflito, porque sempre tem, e bota na tua orelha assim, cara, você não merece ouvir isso, procura outra coisa. Entendem? Mas veja, vale a pena restaurar relacionamentos quebrados. Amor é uma decisão feita na presença de Deus, não foi algo passageiro. Seu cônjuge nunca será aquilo que você deseja, sabe? A mulher perfeita ou o marido perfeito nunca será. E o inimigo vai querer mostrar para você que aquela outra pessoa é a pessoa perfeita para você. E eu vou te dar um spoiler. Você vai casar com ele ou com ela e vai descobrir que ela também não é perfeita. Tá bom? Cuidado com arroz. Então, assim, não crie situações em que você vai criar situações que você possa pecar. Seja astuto em identificar essas situações. Né? Mesmo na igreja, como eu falei, a gente gosta muito de se abraçar e tal, mas assim, eu sou muito amoroso, mas eu também não tenho o mesmo nível de intimidade com as irmãs, em termos de abraçar, não. Tem irmãs na igreja que eu só cumprimento. Tenho cabeça. Lembra que por isso que Jesus falou que se você olhar para uma mulher e tiver pensamento impuro, você já pecou? Porque Jesus queria ensinar para você que as coisas você tem que matar no ninho. Não depois que o monstrinho cresceu. Aí não aguenta mais.
Tá bom? Somos referências para os nossos filhos. Pais perfeccionistas, filhos inseguros. Guarda isso na tua cabeça. Bom? Casal que ora junto, vence junto. Lembra do tempo do sofá? É o tempo de orar junto. É o tempo de colocar diante de Deus os seus problemas, os seus sonhos. Não os sonhos dela, os sonhos dele. Os nossos sonhos, os nossos filhos, os nossos problemas, os nossos planos. Nossa visão que foi dada por Deus para a nossa família. Essa é a grande riqueza do nosso casamento. Passa mais um, Guilherme, por favor. Isso. Tem meu contato. Esse telefone também é o WhatsApp. E antes da gente fazer a oração final, queria agradecer aos irmãos por essa noite, por esse tempo, para ouvir esse monte de coisa. E dizer para os irmãos que o casamento, ele às vezes pode parecer algo impossível de acontecer, de se aguentar, vamos chamar assim. Porque você tem duas pessoas que têm, às vezes, os mesmos valores cristãos, mas têm experiências de vida diferentes, personalidades diferentes. Posso falar, amor? A Laurinha tem TDAH. Ela é hiperativa. Eu tenho autismo. Eu falo que o nosso Senhor tem muito bom humor, né? De pegar uma menina que tem hiperatividade para casar com um rapaz que é totalmente metódico e quieto. Mas essa é a grande... o tempero do casamento. Ela me ajuda a crescer. E eu ajudo ela a crescer. Entende, irmãos? Você só cresce quando você sai da sua zona de conforto. Você só cresce mediante os conflitos. O problema não é você ter conflito no seu casamento. O problema é como que você lida com esses conflitos. E conflitos precisam ser lidados com muita humildade, com muita oração e com muita dedicação para a visão, para aquele compromisso que Deus fez com você ou que você fez com Deus lá no dia do seu casamento. Tá bom? Pastor, vamos orar? Pedir para o pastor orar, e aí depois já está com a palavra. Queria chamar a Laura aqui à frente. Vamos orar por esse casal abençoado. Obrigado pela palavra. Vamos orar? Quero convidar você a orar com o seu cônjuge. Pedir para minha esposa vir aqui também, senão eu não oro com ela. Orei com o seu cônjuge, peço que Deus a abençoe, o abençoe, abençoe vocês, ou futuros cônjuges também, né? Nós temos hoje aí também, tá bom? Aspirantes. Bora. Vamos orar? Vamos ter esse tempo, depois a gente faz uma última oração. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer por essa riquíssima palavra que recebemos nessa noite. Obrigado pela vida do Erivelton, por tanta sabedoria que o Senhor pôde, Senhor Deus, dar a nós através da sua vida, pela ação do teu Espírito.
Que o Senhor continue a abençoar a vida deles, Senhor Deus, da Laura, dos seus filhos, e cada dia o Senhor possa fazer na vida deles essa grande obra, fazendo deles, Senhor Deus, um casal que abençoa vidas, abençoa casamentos, ensina casais, Senhor Deus, a continuarem, a persistirem em estar juntos e continue a ser a bênção que eles são. Obrigado por essa palavra que nos ensina tantas coisas, Senhor Deus, sobre essa arte do casamento. Que o Senhor continue a nos auxiliar nesta caminhada dia a dia, abençoando a vida de cada casal aqui, aqueles já casados, aqueles que estão no namoro, aqueles que estão no noivado, abençoando cada projeto, cada sonho, cada realização, cada desejo, e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, hoje e sempre. Nós oramos, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Uma palavra muito abençoada, muito boa de Deus para nós. Deus abençoe. Laura, Deus abençoe também. A palavra está comigo, mas eu passo ela agora. Para quem?